A paz do Senhor Jesus Cristo. Primeira Epístola de João, capítulo de número 2, versículo de número 15, a palavra do Senhor, as Santas Escrituras, ela nos diz: não ameis o mundo, e nem o que há no mundo. E se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O texto sagrado está dizendo que nós não devemos afixar as nossas atenções em objetos mundanos ou na forma de vida que o mundo pode oferecer e nos oferece como a nossa porção. E nem devemos também nos associar com o espírito que com eles vivem, porque eles vivem apenas para este mundo, independente da vida futura, ou seja, independente do que possa acontecer com eles, porque tudo que acontece para as pessoas que vivem no mundo, sobre o curso do seu próprio coração, da sua própria intimidade, dos seus próprios conhecimentos, eles vivem a sua vida independente do que possa acontecer lá na frente. Eles vivem hoje, agora, no momento, mas se esquecem do amanhã. E também não devemos, de maneira nenhuma, porque as Escrituras nos orientam a isso, não devemos fazer deste mundo o objeto de nossa principal afeição. E nós não devemos ser influenciados pelas máximas e sentimentos que prevalecem entre aqueles que o fazem. Ou seja, nós, de maneira nenhuma, como cristãos que somos, podemos deixar ser influenciados, manipulados, tá? Pelas pessoas que estão fora do contexto bíblico, que estão fora do contexto da palavra de Deus, que não tem vínculo nenhum com Cristo, para que nós não venhamos cair nas ciladas que eles armam. Porque muitas das vezes, se nós não abrirmos nossos olhos, nós caímos nas ciladas deles através de palavras, através de filosofias, através de sutileza, através de tradições. Sim, porque o mundo é regido por isto, tá? O mundo é regido por essas coisas que eu estou comentando com vocês aqui neste momento, através da palavra de Deus. Isso está escrito onde? 1 Colossenses, capítulo 2, versículo de número 8. A palavra de Deus diz assim: tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo as tradições dos homens. Ou seja, segundo a tradição das pessoas da humanidade, tá? Segundo os rudimentos do mundo e não de Cristo. Ou seja, segundo os conhecimentos do mundo. Nós não devemos ter cuidado para não cair nesse laço, para que nós não venhamos ser pegos e servir de presa por meio das suas filosofias, das suas vãs sutilezas, segundo as suas tradições, as tradições que há no mundo, e as pessoas têm umas tradições muito grandes, e para que nós não venhamos cair nessa cilada. Tá? Por quê? Porque essas pessoas não têm o conhecimento da palavra, elas não têm o conhecimento de Deus, elas não têm o conhecimento da pessoa de Cristo. E aí nós temos que olhar e observar o que está sendo bom para nós e o que não é bom para nós, para que nós não venhamos cair nessa cilada. E a palavra do Senhor nos diz que nós temos que renovar as nossas mentes todos os santos dias. Sim, nós temos que procurar renovar as nossas mentes, fazer realmente com que a nossa mente possa entender que nós devemos estar conforme a vontade e o querer de Deus. Porque o livro de Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 2, diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. E não vos conformeis com este mundo. As pessoas estão neste mundo conformadas com a sua vida. Elas estão conformadas com a sua maneira vã de viver. A sua vil maneira de andar, de vestir, de andar, de comer, de beber, de vestir, seja lá o que for. Eles estão acostumados com esta maneira, com essa tradição, com este ritmo. E nós, como cristãos que somos, de maneira nenhuma podemos nos associar a isso e nem tampouco nos acostumar com essa situação. Mas o texto continua dizendo que nós, mas transformai-vos
pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, que entendimento é esse? Entendimento através das Escrituras, porque o meu entendimento tem que estar de acordo com as Escrituras. E através das Escrituras, eu tenho que renovar o meu modo de pensar. Sim, eu tenho que renovar, fazer uma renovação geral no meu modo de pensar, no meu modo de agir, no meu modo de ver as coisas que estão adiante de mim e ter a dimensão de saber discernir o que é bom para mim e o que não é bom para mim, o que vai trazer proveito para a minha vida ou o que não vai trazer proveito para a minha vida. Porque o texto continua dizendo ainda, na primeira carta lá de Pedro, de João, no capítulo 2, versículo 16, diz que, pois tudo o que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, e a soberba da vida, não são do Pai, mas do mundo. Olha de que o mundo é regido. Olha algumas coisas bases de que o mundo é regido. E o apóstolo João ele está dizendo que o que há no mundo, ele não diz que nós não temos, ele diz que nós não temos sentido em amar qualquer coisa, ou seja, nós não devemos amar as coisas que tem lá, nós não devemos nos apegar, tá? E a conviver e viver de acordo com as coisas que estão lá, que são praticadas pelas pessoas. Por quê? Porque quer esteja ela no mundo espiritual ou no mundo material. A vida deles é uma vida diferenciada, é uma vida diferente daquela que Deus quer que nós venhamos viver. Porque não devemos sentir interesse e não devemos amar as coisas que são procuradas apenas para satisfazer a vontade carnal, tá? Para satisfazer as vontades carnais e agradar aos olhos ou promover orgulho de viver, e esses são os objetos procurados pelas pessoas do mundo. Esses não são os objetos a serem buscados pelo cristão. Olha que coisa interessante. E essas coisas que nós estamos comentando são coisas que as pessoas que vivem neste mundo que nós vivemos, ela busca todas essas coisas. Ela se procura se agarrar, se apegar a qualquer coisa que este mundo oferece para ela, para satisfazer o seu apetite, seja na área sexual, sentimental, não importa, seja qual for a área, mas ela quer sempre estar se apegando em alguma coisa para quê? Para satisfazer o seu ego, satisfazer a sua alma e agradar os olhos e promover um orgulho e uma maneira de viver, porque esses são os objetos que eles procuram, tá? Mas esses também não são os objetos buscados pelo cristão. Por quê? Porque o cristão ele tem que buscar as coisas que é de Deus. Fazer as coisas que é de Deus. Certo? E a palavra de Deus ela nos garante ainda. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 15, nos diz assim: que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o infiel com o fiel? Olha só, ou que parte tem o infiel com o fiel? Versículo 16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Pois vós sois santuário de Deus vivente. E como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Olha a diferença de viver no mundo, fazendo a vontade do mundo, andando segundo o curso deste mundo, e a diferença em fazer a vontade de Deus e andar na presença de Deus e viver para Deus. Olha que coisa interessante. E a Bíblia ainda nos chama ainda a atenção para que nós não venhamos buscar essas coisas. A Bíblia nos chama a atenção que nós não devemos buscar essas coisas. Embora nós vivemos neste mundo, mas não devemos participar das coisas que este mundo oferece e muitas das vezes chega até nas nossas mãos, nas nossas portas. E nós devemos saber negar essas coisas quando chega para quê? Para que esses desejos não venham brotar em nossos corações
e nós não venhamos pecar contra Deus. Porque quando nós fazemos essas coisas, nós vamos estar enquadrados dentro daquilo que Tiago, capítulo 4, versículo 4 diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade deste mundo é inimizade com Deus? E, portanto, qualquer que fizer e quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus? Olha só, não sou eu que estou dizendo nada, não sou eu que estou afirmando nada, é a própria Escrituras que está dizendo isso, que qualquer que quiser ser amigo do mundo, ele automaticamente se constitui inimigo de Deus. Não é Deus que vai se tornar inimigo dessa pessoa, não, essa pessoa se torna inimigo de Deus. Por quê? Porque nós já lemos agora há pouco, eu li agora aqui em 2 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo número 15, que diz que concórdia entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel. Então essa pessoa que ela quer viver segundo o curso do seu coração, segundo a sua vontade, segundo aquilo que os seus olhos mostram para ela e aquilo que a sua mente orienta ela a fazer, ela está se tornando inimiga de Deus. Ela mesmo está se constituindo inimiga de Deus. Por quê? Porque ela deixa de amar a Deus para amar o mundo. E o texto continua: se alguém ama o mundo. Olha que coisa. O que é amar o mundo? Amar o mundo é amar as coisas que o mundo oferece. Viver de acordo com aquilo que o mundo quer que as pessoas vivam. Porque uma pessoa que ama o mundo, isso mostra que ela claramente não tem uma religião verdadeira. Tá? Embora o evangelho não seja religião, mas nós colocamos como religião pela seguinte forma: porque o mundo, quando pergunta o que você é de qual religião? Mas na verdade, nós que somos filhos de Deus, nós não somos religiosos. Tá? Nós somos servos do Deus vivo. É diferente, até porque Deus não é religião. Então isto é, se ela ama o mundo por sua forma de viver, e tem a sua forma de viver, e vive para isso, isso é o quê? É o princípio denominante de que a sua vida precisa obter e desfrutar disso, ou seja, daquilo que o mundo está oferecendo. E isso mostra claramente que em seu coração nunca foi renovado e que ele não tem parte com os filhos de Deus. Olha que coisa. Isso que nós temos que entender. Além dela não ter uma religião verdadeira, ou seja, ela não ter Deus na sua vida, tá? Ela simplesmente ama o mundo por sua forma de viver. E vive para isso. E anda segundo o curso disso. Tá? E isso é o quê? É o princípio denominante da sua vida. De obter o quê? E desfrutar daquilo que o mundo oferece para ela e que está à disposição dela. Isso mostra claramente que seu coração nunca foi renovado. Ou seja, ela nunca conheceu Deus. Embora já ouviu falar de Deus, porque hoje é impossível alguém dizer que nunca ouviu falar de Deus, nunca ouviu falar de Jesus, mas que ela mesma não tem parte com os filhos de Deus. Por quê? Porque que concorda a Cristo com Belial? Que consciência tem a luz com as trevas? Não tem cabimento. Então nós temos que entender isso, que como filhos de Deus, nós temos que viver neste mundo, mas porém não ser participante daquilo que o mundo oferece. Porque se nós participarmos daquilo que o mundo oferece, que as pessoas que vivem neste mundo oferecem, quando a Bíblia fala de mundo, está falando das pessoas, daquilo que as pessoas que estão vivendo neste mundo, que não tem nenhum tipo de ligação com Deus, nenhum tipo de comunhão com Deus, automaticamente, essas pessoas estão vivendo longe de Deus. E se elas estão vivendo automaticamente longe de Deus, ela vai me levar para fora da presença de Deus. Ela vai te tirar também da presença de Deus. E a palavra de Deus nos diz claramente que nós devemos viver piamente para Ele. Ou seja, olhar para Deus como autor e consumador da nossa fé, e que Ele é galardoador daqueles que o buscam, e que Deus tem uma pátria futura esperando para nós estar guardada para o tempo determinado de Deus. Só que as pessoas que estão no mundo, elas estão buscando os seus prazeres, elas estão buscando tanta coisa neste mundo e se esquece que uma é só necessária, que é buscar o reino de Deus. E Lucas capítulo 9, versículo 25, ele é claro quando ele diz que aproveita o homem ganhar o mundo todo. O que o mundo vai ganhar com isso? O que o homem ganha? Ou seja, o que a humanidade vai ganhar com isso, ganhando o mundo todo? Que proveito há nisso aí? Perdendo-se
ou prejudicando-se a si mesmo. Ou seja, eu posso lutar para ganhar o mundo todo, para ganhar o maior dinheiro do mundo, ser o homem mais rico do mundo, ser a pessoa mais influente da cidade, do bairro, sei lá, de algum lugar. O que adianta isso? De que adianta eu requerer para mim tudo aquilo que o mundo oferece, mas depois eu vou me perder, vou acabar me prejudicando, e aí, se eu morrer na situação que eu estou, automaticamente, certamente, o julgamento pertence a Deus. O julgamento não está na minha boca. O julgamento não me pertence. Mas segundo a vida que eu vivo, se eu morrer desse jeito, automaticamente o inferno está me esperando. O céu certamente não vai me esperar mesmo. Entendeu? Por quê? Porque tudo que há no mundo, isto é, o mundo é tentador. O mundo é sedutor. Sim, o mundo tenta e o mundo seduz. Porque tem pessoas que dizem que o mundo não tem nada para oferecer. Tem muito. O mundo tem muita coisa para oferecer, meu filho, minha filha. O mundo tem. O mundo tem muita coisa para oferecer, sim. Tá? O mundo tem muita coisa para oferecer, sim. Tá? Nós é que abrimos a boca para dizer isso. Mas falamos isso da boca para fora, porque o mundo tem muita coisa para oferecer. Tá? Agora, cabe a nós querermos ou não, entendeu? Usufruir daquilo que o mundo tem para nos oferecer e está sempre nos oferecendo. Tá? Por isso que Lucas 9,25 está dizendo que aproveita o homem ganhar o mundo todo e perder-se ou prejudicando-se a si mesmo. Por quê? Porque tudo que há no mundo, isto é, o mundo é tentador. O mundo é sedutor. Mateus 16,26 diz, ainda completando o que Lucas 9,25 diz, o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou seja, perder a sua salvação? Ou o que dará o homem em troca da sua alma, em troca da sua vida? O que ele vai dar com isso? O que ele vai ganhar com isso? Porque a sedução do mundo, a tentação do mundo, ela leva o ser humano a fazer coisas absurdas, a fazer coisas realmente estrondosas. Entendeu? Então nós temos que ter esse cuidado, para que nós não venhamos cair nessa cilada. Tá? Nós temos que entender, tá? E procurar, tá? Para não cair nessa cilada. Tá? Por quê? Porque os fundamentos do sistema mundano, ele é criado pelo maligno. Sim, os fundamentos do sistema mundano. Entenda bem, eu não estou falando da criação da terra que Deus criou. Não estou dizendo disso. Eu estou falando os fundamentos do sistema de vida mundano, que é criado pelo maligno, estão baseados nessas três coisas que eu vou te falar agora, que são concupiscência da carne, ou seja, vontade, concupiscência dos olhos, ou seja, vontade da carne e vontade dos olhos, e a soberba da vida. Essas três coisas são formas de opressão que são usadas pelo maligno desde o princípio até os dias de hoje, para prender as pessoas e escravizá-las no seu sistema. Sim. Por quê? Porque ele usa, entre tantas artimanhas que o maligno tem, ele usa essas três que eu estou te falando aqui. A concupiscência, a vontade da carne, a concupiscência, a vontade dos olhos, e a soberba da vida. Essas três eu não ajuda. Para quê? Juntas. Por quê? Porque a intenção dele é o quê? É uma forma que ele tem de oprimir as pessoas que são usadas por ele mesmo, tá? Desde o princípio dos dias até o dia de hoje. Tá? E para isso para quê? Para escravizar essas pessoas no seu próprio sistema. Tá? E Gálatas capítulo 4, versículo 3, a Bíblia diz assim para nós, como também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à escravidão, debaixo dos rudimentos do mundo. Olha que coisa. Quando éramos meninos, ou seja, quando nós não tínhamos entendimento.
Tá? Quando eu e você, que está ouvindo essa palavra, não tínhamos entendimento. Porque um menino, você pode observar, qual é o entendimento que o menino tem comparado a um adulto? Praticamente o entendimento de um menino comparado ao adulto é zero. Vamos considerar assim. Tá? E meninos aqui que o Paulo está falando é nenenzinho de cola, vamos dizer, 2, 3 anos. Qual é o entendimento que essa criança tem? Nenhum. Tá? Então Paulo está fazendo uma comparação que como também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à escravidão. Por que isso? Porque o menino ele tem que ser cuidado. Tinha que cuidar dele, até ele crescer para ele pegar o entendimento. Ensinar a falar, ensinar a andar, até que ele venha pegar o entendimento. E Paulo está dizendo agora, reduzido à escravidão, porque não tinha entendimento. Debaixo do rudimento deste mundo, porque, ou seja, debaixo do sistema do maligno, debaixo do sistema que o próprio Satanás implantou neste mundo. E infelizmente as pessoas estão vivendo segundo este curso, andando segundo a intenção do seu coração, tá? Vivendo realmente, tá? De acordo com a vontade do maligno, fazendo a vontade do maligno, e não olha de maneira nenhuma, mas não olha de maneira nenhuma para que as coisas de Deus. E aí nós temos que ter esse cuidado, porque a palavra de Deus ela é clara, tá? Mas muito clara mesmo e objetiva. E nós temos que ter cuidado, porque Mateus 6, 22, ele é claro, mas ele é claro, tá? Quando ele diz para nós, a lâmpada do corpo são os olhos. E se seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se seus olhos forem maus, todo o teu corpo será o quê? Trevas. E olha a concupiscência dos olhos daqui. Por quê? Porque a Bíblia mostra claramente, tá, que no jardim do Éden, o maligno procurou envolver Adão e Eva. Nessas três coisas, a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. E é interessante que ele conseguiu fazer isso, tá? E ele tentou e conseguiu, tá? E o que aconteceu? A história nós sabemos. Ele foi tentado, eles foram tentados, acabaram pecando e saíram da presença de Deus. Perderam ali uma grande aliança que eles tinham com Deus. Perderam ali uma grande aliança que eles tinham com Deus. Por quê? Porque mais tarde também nós vamos olhar para a palavra de Deus e ele usou essas três coisas, tá? Com Cristo. Sim. Ele usou esses três argumentos, tá? Que é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Ele, assim como ele usou com Eva e com Adão, ele também usou com Cristo também. Sim. Mas só que interessante, ali ele caiu do cavalo, porque ali ele foi derrotado, tá? Ali ele foi, como que ele usou com Cristo isso? Ele chega para Cristo, quando Cristo tem fome, diz, se tu és o Cristo, o Filho de Deus, diz aí essas pedras que se transformam em pães. Diz aí que essas pedras que se transformam em pães. Mas Jesus olha para ele e diz, está escrito, Satanás, que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele não satisfeito ainda, olha, pega Cristo, leva Cristo lá para cima do templo, lá no pináculo do templo, lá de cima, e mostra todo o esplendor do mundo e diz, tudo isso te darei, se prostrar e me adorares, porque a mim me foi entregue. Olha só, olha a proposta, olha que proposta imoral, olha que proposta indecente. Mas Jesus responde para ele, também está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus, e só ele servirás. Quer dizer, olha só, os anos passam, o milênio já passaram, tem novo, nós estamos vendo aí um novo milênio, e as pessoas ainda não abriram os olhos ainda, que a arte humana é maléfica neste mundo, tem aprisionado pessoas para satisfazer a concupiscência da carne. E a Bíblia mostra claramente isso, entendeu? E a Bíblia ainda nos diz ainda, tá? Em 1 carta aos Coríntios, no capítulo de número 6, o versículo de número 12 diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas.
O apóstolo Paulo está dizendo que ele como ser humano, tem todo o direito, tá, de fazer as coisas que está no mundo, que o mundo oferece. Ele, como ser humano, tem todo o direito de viver segundo aquilo que o mundo pede para ele viver e chama ele para viver. Mas ele diz claramente, essas coisas não são lícitas. Se eu quiser fazer, eu faço. É-me lícito, ou seja, eu tenho o direito de fazer essas coisas. Basta eu querer. Mas ele chega e diz, mas isso não vai me convém isso. Ou seja, vai me trazer algum benefício? Vai me trazer alguma coisa bem na minha vida? Vai fazer algo novo na vida? Vai renovar a minha vida? Se não vai, então isso não me convém. Então isso não é para mim. E ele continua dizendo ainda, mas todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Olha que coisa interessante. Então ele está dizendo, essas coisas que estão aí se eu quiser fazer, eu faço. Só que eu não vou fazer porque eu não quero ser escravo dela, eu não vou deixar, entendeu? Me dominar por ela, ou seja, eu não quero ser escravo dessas coisas, eu não quero me tornar escravo dessas coisas. Eu quero viver livre, porque Cristo me fez livre. Outrora eu vivi debaixo de jugo, outrora eu vivi debaixo da lei, mas agora Cristo me resgatou. E se Cristo me resgatou, agora eu sou livre. Então agora eu tenho que viver como livre, porque Cristo pagou um alto preço na cruz para a remissão dos meus pecados. Olha que coisa. Meu amado, minha querida, você está aí me ouvindo? Você que está me ouvindo, olhe bem para a palavra de Deus e veja que a palavra de Deus está falando com você. Veja que a palavra de Deus está falando comigo. Entendeu? Então nós temos que olhar bem, tá? Porque a Bíblia ainda nos diz ainda, tá? Em primeira carta aos Coríntios, tá? No capítulo 1, versículo de número 20, diz assim, onde está o sábio? O entendido. Onde está ele? E o mundo está cheio de sábio. O mundo está cheio de entendido. E onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Ou seja, onde está o maligno? Aí o texto continua. E não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Ou seja, Deus pegou a sabedoria desse mundo e tem essa sabedoria do mundo como loucura. Por quê? Porque a sabedoria do mundo é loucura. Entendeu? Isso é como se estivesse cometendo loucura. Então Deus está dizendo que eles cometem loucura. Porque ele anda segundo o curso do mundo, segundo a sabedoria do mundo. E nós vamos olhar isso também lá em 1 Carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 19, diz, pois a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, ou para Deus, dependendo da tradução que está na sua mão aí. Entendeu? Porque como está escrito, ele apanha o sábio na sua própria astúcia. Olha que coisa. Ele apanha o sábio na sua própria astúcia. Então, meu querido, nós temos um exemplo muito grande. Jesus, ele é o exemplo perfeito. Tá? Vou repetir. Jesus é o exemplo perfeito em sua passagem no mundo. Porque ele demonstrou como viver na contramão deste mundo, fazendo a vontade do Pai. E ele andou na contramão das ideologias do seu tempo, da sua época. E é isso que Deus quer de nós. Nós temos que fazer a distinção do que é fazer a vontade do mundo e fazer a vontade de Deus. De andar segundo a vontade de Deus, dentro do querer de Deus, ou andar segundo a trajetória deste mundo. Fica uma escolha. Você decide de que forma você quer andar, de que forma você quer viver. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Mas eu quero orar pela sua vida. Bendito Deus e Pai Santo. Papai amado, Senhor, que as tuas mãos poderosas, Senhor, que possa estar sobre a vida, Pai, de teus filhos, das tuas filhas, de todos aqueles, Pai amado, Senhor, que gostam, Senhor, da tua palavra, até mesmo o simpatizante do Evangelho, o amante do Evangelho. Senhor, que tu possa alcançar essas vidas, fazer uma transformação, não só, Pai amado, no seu corpo, mas na alma, no espírito, no coração. Que tu possa, Pai amado, regenerar, restaurar, libertar
essas pessoas que precisam, Pai amado, ser libertas e restauradas por Ti, pelo poder do nome e do sangue do Senhor Jesus Cristo. Ó Papai querido, que as Tuas mãos poderosas continuem, Senhor, estendidas, Senhor, para esta humanidade, Senhor. Porque a Tua palavra diz, em Isaías 59, que Teu braço não está encolhido, e nem surdo ou agravado os Teus ouvidos, para que não possa ouvir. Ó Deus, então glorifica, Senhor, o Teu santo nome. E assim eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu querido. Que Deus te abençoe, minha querida. E que você possa ficar com essa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe.